Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos aí na lição de número 12. Depois da lição de hoje, faltará apenas mais uma lição para nós concluirmos a lição deste trimestre, que você já sabe tem como título O Grande Conflito. O tema dessa semana é eventos finais. Nós, na lição anterior, abordamos ali principalmente Apocalipse 13, que tratou da questão da besta, a besta que surge da terra, a besta que surge do mar, a marca da besta, o sinal da besta. E vamos aqui, na lição dessa semana, abordar principalmente o tema do sinal, do selo de Deus, o selo de Deus. Então a gente viu a marca da besta e veremos agora o selo de Deus. Interessante que a lição ela começa com uma ilustração, uma situação ali onde um pai está preocupado que a sua filha está voltando de viagem e ele vê na meteorologia que o tempo ficaria bem ruim, Tinha uma tempestade se aproximando, do caminho ali, que essa tempestade passaria pelo caminho onde essa filha dele estaria passando para chegar à sua casa. E ele passa então a orientá-la, mostrando para ela ali que era mais seguro pegar um outro caminho, um caminho alternativo, onde essa tempestade ali não passaria. Enfim, e ele passa a conduzi-la para que ela pudesse chegar na sua casa de forma segura. E o primeiro texto que eu destaco aqui da lição desta semana, que está lá em Testemunhos para a Igreja, e diz o seguinte: vem uma tempestade implacável em sua fúria, estamos preparados para enfrentá-la? Da mesma maneira, que essa jovem ali indo para sua casa, nessa ilustração, ela passaria por uma tempestade, nós sabemos que estamos passando por uma tempestade, E essa tempestade está se encaminhando para a sua crise final. Nós estudamos durante todo esse trimestre, estamos ainda estudando o grande conflito e sabemos que tudo está convergindo para a crise final. E estamos nós preparados? E quem irá nos conduzir nessa crise final, nessa grande tempestade final desse grande conflito? E a lição ela destaca que tudo o que Cristo fez e faz tem como propósito nos conduzir para nosso lar. Tudo o que Cristo fez e continua fazendo, e nós estudamos isso nesse trimestre, tem como propósito nos conduzir em segurança para o nosso lar. E isso é muito importante nós sabermos. Ele vai nos conduzir. Interessante que João, capítulo 14, verso 6, vai dizer o seguinte, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós já estudamos esse verso em outro momento. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que vai nos conduzir de forma segura para o nosso lar, porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem, estamos focados em chegar no nosso lar eterno. Esse é o nosso objetivo. E Jesus ele vai nos conduzir, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que vai nos levar em segurança para o nosso lar. Então o texto fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 17:17, vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vimos no verso anterior que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade. E aqui diz, o que é a verdade ou quem é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade é que a palavra de Deus, as Escrituras, essa verdade nos conduz em segurança para o nosso lar. Nós falamos dos enganos do inimigo, como que o inimigo ele está preparando um grande engano nessa crise final. E continua, é evidente, nos enganando, tentando nos enganar constantemente. Como nós podemos ter segurança nesse panorama onde temos um inimigo muito poderoso que tenta nos enganar a todo momento? A palavra de Deus, as Escrituras sagradas, elas é que nos conduzem e nos conduzirão seguros para o nosso lar. Em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Mantendo aqui a ideia dos textos anteriores. Interessante que os profetas, eles nos levam a essa verdade, que é a palavra de Deus, para nos auxiliar nessa caminhada. 2 Pedro 1,19, 2 Pedro 1,19, diz o seguinte, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumie lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Aqui ele nos traz uma orientação de ficarmos atentos às palavras dos profetas. Mas
entendendo que uma característica básica de um verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta, ele nos conduz a essa verdade, às Escrituras, nos conduz a Cristo. Então nós temos que ter essa atenção, ficar atento às palavras dos profetas, porque eles nos ajudam, eles nos conduzem a essa verdade, a palavra de Deus, ao caminho, a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então os profetas nós precisamos estar atentos, nós temos eles nos auxiliando, mas precisamos ter atenção, ter o cuidado de identificar se ele é um verdadeiro profeta. E a característica básica de um verdadeiro profeta, como eu falei, é aquele que nos conduz à verdade, às Escrituras, à palavra de Deus. E nós temos eles, então, para nos ajudar nessa caminhada. Então, as profecias, elas iluminam o caminho, nos ajudando a distinguir a verdade do erro. Um outro texto que eu separei aqui da lição de domingo, no caso, diz assim: Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia. Em breve, o último engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro, que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Então nós falamos isso aqui anteriormente. Será impossível distinguir os enganos do anticristo, que tem poderes para realizar, que terá poderes para realizar milagres, como diz as Escrituras, como até fogo cai do céu. Nós estudamos nas lições anteriores isso. Como nós conseguiremos distinguir os enganos, o engano daquilo que é verdade? Como? Somente pelas Santas Escrituras. E é por isso que o inimigo ele tenta nos afastar da palavra de Deus. Nós falamos isso nas outras lições. E isso, a lição dessa semana, ela está reforçando algumas ideias que nós já trabalhamos nas lições anteriores. Porque é importante. Porque é importante. O inimigo ele quer nos afastar da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. E o que é a verdade? As Santas Escrituras, a palavra de Deus é a verdade. E o inimigo quer nos afastar da verdade para que ele consiga facilmente nos enganar. Precisamos pautar a nossa vida na palavra de Deus. E aqui eu faço uma pergunta que não estava aqui no meu script, mas eu faço uma pergunta. Tem você dedicado tempo da sua vida para a palavra de Deus? Como você quer seguir por um caminho seguro nessa grande crise final, desse grande conflito? Como você quer estar num caminho seguro se você não está tendo uma vida pautada na palavra de Deus? Se você não dedica tempo da sua vida para compreender, para refletir a palavra de Deus, que é a verdade, as Escrituras Sagradas? Tem você dedicado tempo da sua vida para absorver os ensinos e as verdades contidas na palavra de Deus? Reflita sobre essa pergunta. Entenda aí no seu cotidiano, na sua dinâmica da sua vida, se você realmente tem dedicado tempo para isso. Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia, são quantas séries de TV, quantos filmes que nós paramos para ver, quantas coisas que não têm utilidade, quantos esportes que a gente para assistir na televisão. Quantos momentos discutindo coisas que são triviais, quantos encontros com os amigos que ao invés de nós discutirmos a palavra de Deus, falamos de coisas que são passageiras e que não importam nessa grande crise final. Para refletir. Como você quer estar num caminho seguro nessa grande crise, se você não tem dedicado o tempo da sua vida para refletir e compreender as verdades contidas nas Escrituras Sagradas? Essa pergunta não estava no script, mas eu achei importante a gente fazer essa pergunta e buscar refletir nessa questão, porque isso é uma questão de vida ou morte. É questão de vida ou morte. Se não for assim, nós não estaremos preparados para enfrentar essa grande crise, essa grande tempestade que está por vir. E vamos ser facilmente enganados. Ir para a igreja no dia a dia, ir para a igreja no culto no sábado, ir para a igreja no culto no domingo, ir para a igreja nos cultos todos da semana que a igreja promove, todos os finais de semana, todas as semanas de oração. Isso não vai te dar segurança na palavra de Deus. Só isso é superficial. Você precisa ter o aprofundamento da palavra de Deus no seu dia a dia. Não esqueça disso. É uma questão de vida ou morte.
Dando continuidade, nós falamos então na lição anterior da questão da marca da besta, como nós falamos aqui no início da lição. E lembrando que no grande conflito nós temos o quê? O que está em jogo no grande conflito? O que está em jogo ali no pano de fundo do grande conflito? É a adoração. A quem nós iremos adorar? É isso que está em jogo. Então, aqueles que estão marcados, com a marca da besta, são aqueles que escolheram adorar a besta, a imagem da besta. E aqueles que estarão, então, com o selo de Deus, são aqueles que escolheram adorar o verdadeiro Deus. E aí nós temos aqui, na lição de segunda sobre esse tema, um texto importante, que é Efésios capítulo 4, verso 20. Efésios capítulo 4, verso 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então fala aqui de uma questão do selo, aqueles que estarão selados para o dia da redenção. Apocalipse 14:12 diz assim: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós percebemos no quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Leia comigo o quarto mandamento. Vai dizer assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quando a gente fala de selo, na antiguidade, naquela época, o selo ele continha 3 características básicas. Que características eram essas? O nome daquele a quem o selo pertencia, então o nome daquela pessoa que aquele selo pertencia estava representado naquele selo. Outra característica do selo era o título daquela pessoa. Então, além de ter o nome daquela pessoa, tinha o título. Então, rei fulano de tal, sei lá, imperador fulano de tal. Então, tinha o nome dele e o título, imperador no caso. E também o seu território, o território de abrangência ali do seu poder, do seu reinado. Então, você tinha o nome, o título e o território a quem pertencia aquela pessoa. Então, tudo isso estava ali representado naquele selo, um selo ali colocado para atestar a autenticidade de algum documento. Então, nós tínhamos basicamente essas 3 características. Quando nós vemos aqui para o quarto mandamento, nós temos claramente essas 3 características. Que características são essas? Onde estão as características? O nome de quem aquele selo pertence. Quando diz lá, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, é do Senhor teu Deus. Esse é o nome a quem esse selo pertence. Qual é o seu título? Quando diz lá no finalzinho, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, porque em 6 dias fez o Senhor. Então, esse Senhor, Senhor teu Deus, que é ali representado nesse selo, qual é o seu título? O Criador. Então, o Criador, o Deus Criador, está ali representado nesse selo, o Deus Criador. E o seu território, quando diz a quem pertence, o que pertence a ele? Os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, nós temos o nome, o Senhor teu Deus, o Criador, que é o título, e o seu território, que é os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Então, o selo é o quarto mandamento. O sábado é o selo, porque nós vimos aqui anteriormente, de maneira bem clara, como que o domingo ele se tornará cada vez mais claramente esse falso dia de adoração. É o falso sábado. Nós vemos claramente que há tentativas claras de tornar o domingo um dia sagrado, um dia da família, um dia para parar na produção no mundo, para o mundo descansar.
nós estamos vendo, né, tudo convergindo para esse acontecimento. E lembra que o inimigo, ele quer o quê? Ele quer que nós esqueçamos que temos um Deus criador. Porque se nós esquecermos que temos um Deus criador, nós não nos preocuparemos em adorá-lo, porque nós somos chamados, né, ali na primeira mensagem angélica, a adorar a um Deus criador. E lembra que nós falamos nas lições anteriores, falamos mais uma vez sobre o sábado ser o quê? Um memorial da criação. Um memorial que serve para o quê? Para lembrarmos de alguma coisa. O memorial da criação, que é o sábado, que é um memorial no tempo, que se repete a cada 7 dias, tem como função o quê? Nos lembrarmos do nosso Criador. Então, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, né? O selo de Deus, o sábado, como diz lá em Apocalipse 14, verso 12, que nós já lemos anteriormente, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em Ezequiel capítulo 20, verso 20, Ezequiel 20, verso 20, diz assim: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não tenho nem mais o que explicar, né, com relação a essa ideia. O verso ele é autoexplicativo. Santificai os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esse é o selo, esse é o sinal. Esse é o sinal que representa que eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou o Senhor seu Deus porque eu sou o Criador. Eu sou o Senhor Criador e sou dono de todas as coisas. Nesse selo, nesse sinal, está representado o seu nome, o seu título e o seu território. Como nós, então, vamos nos preparar para essa crise final? A lição ela aborda de forma muito clara como nós podemos nos preparar para essa crise final, sendo fiéis diariamente, trabalhando nossa fidelidade a Deus diariamente. Essa é a maneira, porque o que estará em jogo nessa grande crise final é a fidelidade, é a quem nós vamos adorar. Vamos nos manter fiéis ao nosso Deus ou não? Como nós podemos, então, nos preparar para isso? Sendo fiéis diariamente, né? Trabalhando essa fidelidade diária. É isso que vai nos preparar para a grande crise final. E só tem como nós trabalharmos isso, essa fidelidade diária, buscando a Deus em oração, através da sua palavra e através do testemunho. Não há outra forma. Não há outra forma. Então nós precisamos estar preparados. Um outro texto que aqui eu separei, já na lição de terça-feira, diz assim: é importante termos a noção de que não há meio termo. Nos últimos dias, o grande conflito se descortinará de forma dramática em torno da adoração. Adoramos o Criador ou adoramos a besta e a sua imagem? Não há meio termo. Não há acima do muro, não há como ficarmos em cima do muro. Não há um muro ali onde nós podemos ficar em cima. Eu não escolhi nem aqui nem ali. Não tem como. Nós teremos que fazer uma escolha. Temos que tomar uma decisão. A quem nós adoraremos? A quem nós vamos adorar? Ao nosso Criador? Ou vamos nos curvar à imagem da besta? A crise da Covid-19, a lição ela trata desse assunto, nos mostra que de um dia para o outro as coisas podem mudar. De um dia para o outro, por conta da crise da Covid-19, simplesmente a dinâmica do mundo mudou. Não podia mais sair de casa, tínhamos que tomar cuidados específicos por conta da contaminação da Covid-19, e aqui eu não estou aqui dizendo que só fui a favor, fui contra de não ficar em casa, não estou dizendo isso, que isso aqui não importa para o nosso assunto, isso não importa, e acho que nem vale a pena discutir isso quando formos aí trabalhar o assunto da lição, porque isso não é importante. O que é importante nós percebemos que de um dia para o outro tudo pode mudar, de um dia para o outro tudo pode mudar, a dinâmica do mundo muda, de um dia para o outro. Porque quando a gente vai trabalhando alguns assuntos aqui durante esse trimestre, a gente vem trabalhando algumas ideias, às vezes fica aquela sensação de que, cara, isso não vai acontecer nunca. No mundo em que a gente vive, principalmente o mundo ocidentalizado, democrático, isso não vai acontecer nunca. Essas coisas não vão acontecer. Não vai ter perseguição. Quem vai perseguir por questão religiosa? Ainda mais hoje, onde a gente tem muito essa questão da intolerância religiosa, é muito discutido isso, Isso não vai acontecer. Mas veja que de um dia para o outro tudo muda.
De um dia para o outro, tudo altera. O mundo, a dinâmica do mundo mudou. E isso sim pode acontecer, e não só pode, como profeticamente irá acontecer, nessa grande crise final que nós estamos trabalhando durante as últimas lições. Então nós precisamos realmente, ter essa noção. Sim, tudo isso pode acontecer. É interessante que, para fecharmos aqui o assunto da lição, a lição ela trabalha sobre a ideia, no final, no grande momento, no final dessa história, da história da humanidade, nós teremos aqui, durante o decorrer dessa crise final, o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que aguardam o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo no momento final, a promessa de Cristo. Jesus, ele quando ascende ao céu, ele promete para os seus discípulos e para os seus seguidores que ele iria embora, iria para o céu, mas enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo para ser o seu representante aqui na terra e que encheria ali aquelas pessoas de poder para poder proclamar o Evangelho. E a gente tem aqui em Joel, capítulo 2, versos 21 ao verso 24, vai dizer assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. É interessante que a ideia da chuva temporã e chuva serôdia tem a ver ali com o ciclo da colheita de Israel. E a chuva temporã é aquela primeira chuva ali que caía no outono para poder germinar a semente. A chuva serôdia é a chuva que vinha na primavera para amadurecer a colheita, preparar então para a colheita final. E aqui nós entendemos, que essas chuvas elas representam justamente a descida do Espírito Santo sobre nós. Entendemos que a chuva temporã ela caiu no Pentecostes. Ali quando você tem no início do livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você tem ali os seguidores de Jesus que estavam em oração, aguardando o cumprimento da promessa, que é o envio desse Espírito Santo. E a partir de então, quando o Espírito Santo ele, é derramado sobre eles, eles então passam a pregar de forma poderosa o Evangelho, falando em línguas estrangeiras, enfim, a gente vê a igreja sendo ali semeada, crescendo a cada dia, cada momento, cada pregação era 3 mil pessoas se convertendo, outro momento 5 mil pessoas se convertendo, temos até aqui o número em Atos 4, verso 4, em um desses momentos, nós temos assim, muitos porém dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. Nós temos ali a prisão de alguns discípulos, e através dessa prisão a palavra sendo pregada e muitas pessoas aceitando. Então foi um momento de crescimento da igreja exponencial, onde milhares, centenas de pessoas estavam aceitando essa mensagem. Então nós acreditamos que naquele momento, no Pentecostes, nós tivemos a promessa, o cumprimento da profecia de Joel, do derramamento da temporã. E acreditamos que nesse momento final da história da humanidade, nós teremos o cumprimento da promessa do derramamento da chuva serôdia, que é o Espírito Santo sendo derramado mais uma vez de forma poderosa sobre a humanidade, onde nós veremos grandes milagres, mais do que nós já assistimos no dia a dia. Veremos a igreja poderosamente pregando a mensagem, levando o evangelho, mostrando ao mundo que Jesus está voltando e que há uma escolha a ser feita por cada pessoa viva nesse momento. Há uma decisão a ser tomada por cada um, para que no final nós então decidamos a quem nós vamos adorar. Não esqueça que no pano de fundo do grande conflito o que está em jogo é a nossa adoração. A quem nós vamos adorar. E acreditamos então que o Espírito Santo poderosamente será derramado sobre aquelas pessoas que o buscam em oração, assim como os discípulos ali, como os seguidores de Jesus estavam buscando naquele momento no Pentecostes, após a ascensão de Cristo. Também hoje, precisamos orar para que a chuva serôdia seja derramada sobre nós, para que nós poderosamente possamos sair para cumprir o final, então, da missão de levar o evangelho a todo mundo e mostrar a todos que cada um tem uma decisão a tomar. A quem nós vamos adorar.
Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. Espero que essa lição esteja aí ajudando a você de alguma maneira. Tenho certeza que nesse trimestre o assunto é de extrema importância. É claro que estudar toda a palavra de Deus é extremamente importante, né? Mas sabemos que esse assunto, né, trabalhando o grande conflito, a crise final, os eventos finais, né, precisa acender um alerta na nossa vida, acender um alerta nas nossas prioridades, né? O que nós estamos priorizando. Entendendo que o mundo está convergindo para essa crise final, para os eventos finais, quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? A crise virá, preparado ou não. Se você estiver preparado ou não, a crise irá acontecer de qualquer forma. Os eventos finais se desenrolarão e Jesus voltará. A questão é, você está preparado, você ou não está preparado para esse momento? Né? Que você possa estar preparado, que você paute sua vida na palavra de Deus, na verdade, que é o caminho que nos conduzirá para as nossas mansões celestiais, para o nosso lar eterno ao lado do nosso Salvador. Mais uma vez foi um grande prazer, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima lição, que é a última lição desse trimestre, então não perca na próxima semana a lição de número 13. Até lá!